oftalmologia, você está mexendo num órgão muito delicado, que é o olho, né? E tudo no olho é muito pequeno, é muito melindroso, vamos dizer assim. Então, a gente opera com microscópio. Toda fase você vai ter as suas dificuldades. Eu acho que na nossa época tinha umas dificuldades em relação à quantidade de cursos ofertados eram menores, a quantidade de vagas. Aproveite a vida. Aproveite a vida. Eu acho que aproveite o hoje e não fique tanto pensando só no amanhã, porque senão às vezes a gente envelhece pensando no amanhã. Mas a questão do óculos vencer, isso é um mito. 90% das cataratas, elas são relacionadas à idade, a famosa catarata senil. A catarata relacionada à idade. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe, fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Eu quero pedir para você, se é novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta, para que mais vidas possam ser impactadas. Agradecer primeiramente a Papai do Céu, né? Iniciamos aí 2026, muitos projetos, muitas ideias, muitas parcerias boas. Se você quer ser um patrocinador do DDI Podcast, entre em contato com a gente. Ainda dá tempo, estamos fechando agora, mês de janeiro, o ano de 2026 com os nossos patrocinadores. Então, se você quer ser um parceiro, aproveita, corre para cá, ainda dá tempo. Segue a gente lá no Instagram, aqui no canal, se inscreve, compartilha, comenta e no Spotify também. O meu muito obrigado a todos vocês que acreditam, né, nesse projeto chamado DDI Podcast. A você que já veio como convidado e sentou no outro lado da bancada, o meu muito obrigado. Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre. Eu até brincava com ele aqui em off, que eu ouço ele desde quando eu era bem pequenininho. Estou aqui com uma figura marcante da nossa sociedade alagoana, quiçá do Brasil, grande oftalmologista, um médico sensacional, doutor Samaique Lopes. Boa noite, doutor. Boa noite, Flaudísio. Boa noite aí aos telespectadores do DDI Podcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que a honra é toda minha de estar aqui presente nesse projeto seu maravilhoso, que nem a gente estava conversando aqui em off, que eu fiquei impressionado aqui com a sua estrutura física, com a sua qualidade de entrevistas e de já entrevistados, né? Só como o slogan mesmo fala, né? As autoridades que já participaram aqui. Então, para mim é uma honra, é motivo de muito orgulho poder estar aqui participando aqui desse lado da bancada. Coisa boa. E eu não sou tão velho, viu? Mas como eu vinha dizendo, eu estou começando a ouvir isso com uma certa frequência. Eu acho que os cabelos brancos já estão demonstrando aí o tempo que a gente já está aí nessa luta. Boa. Eu sempre externo, né, uma pergunta a cada convidado que vem aqui, ainda que saibamos quem assim eles são, mas eu quero ouvir do senhor. Quem é o Dr. Samaique Lopes? Essa é uma pergunta complexa, mas vamos lá. Eu sou, apesar desse nome diferente, Samaique, né? Eu sou daqui de Arapiraca mesmo, sou natural daqui de Arapiraca, minha família inteira é daqui de Arapiraca. Eu estudei aqui em Arapiraca a minha infância até o ensino médio, uma parte do ensino médio, depois eu fui para Maceió, concluí o ensino médio em Maceió, fiz vestibular, e aí passei em medicina, e aí fiz faculdade, me formei. Por sinal, hoje, a data de hoje que estamos gravando aqui, está fazendo 17 anos de formado. Hoje, coisa boa! E aí, há 17 anos, eu estava me formando em medicina pela Universidade Federal de Alagoas. E, nesse período, após a minha formação médica, eu fiz prova para residência de oftalmologia, que era um sonho meu, e aí eu fiz em São Paulo. E aí fui fazer residência de oftalmologia em São Paulo,
fiz 3 anos de oftalmologia, depois mais 3 anos de subespecialidade, né, como a gente chama, que é o Fellow, em cirurgia de catarata e retina. Então, foram 6 anos em São Paulo. E aí eu retornei para Arapiraca e aqui estamos até a data de hoje, trabalhando aqui em Arapiraca. Nesse período aí também casei, tive filhos e... Então, essa é um breve resumo aí da pessoa do Sam Mike. A inspiração para adentrar pela medicina veio de quem? Então, eu sou o primeiro médico da família. Eu fui o primeiro. Na verdade, na nossa realidade aqui em Arapiraca, na época, a gente sempre falava... Tinha alguns cursos ali que sempre eram aqueles cursos tradicionais, né? Era medicina, direito, engenharia, né? Arquitetura. Eram os cursos mais tradicionais na época. E medicina era uma coisa que eu sempre admirava muito. Eu sempre admirava aquela questão do médico, do doutor, daquele respeito, né, que as pessoas tinham por esse profissional. Então, eu fiquei desde cedo falando, não, quando eu for fazer vestibular, eu quero fazer vestibular para medicina. Eu quero medicina. E no final ali próximo ainda tive algumas dúvidas, ainda pensei um pouco em direito, ainda pensei um pouco em odontologia, mas terminei indo para a medicina mesmo. E sempre foi um sonho realmente que eu tive e me identifiquei muito durante o curso. A gente sempre, quando entra na faculdade, né, tem aquela dúvida, né? Poxa, a gente vai lidar ali com vidas, com pessoas, aquele receio, aquele medo, mas aí a gente vai se habituando. O curso são 6 anos, então você vai, durante todo o curso ali, você vai aprendendo a lidar com essas situações. Você muda muito durante o curso também, né? Porque você entra muito jovem e termina amadurecendo durante o curso. Então, realmente, eu me identifiquei muito, mas não teve ninguém assim. Tinha os meus pais que sempre me incentivaram muito, eu devo muito aos meus pais. Meu pai e minha mãe sempre foram fundamentais na minha trajetória profissional. Então, eles sempre também falavam, me orientavam. Então, mas assim, eu fui o primeiro da família. Aí depois já vieram outras pessoas, tem a minha irmã também hoje é médica, e aí já vieram algumas pessoas aí depois. Quais foram as dificuldades ao adentrar na medicina? Porque foi isso, a gente está falando de 17 anos atrás, uma realidade totalmente diferente da realidade de hoje. Na verdade, eu entrei há 22 anos atrás. Boa! É verdade, é verdade. E aí eu formei há 17 anos, né? Mas, então, o que é que acontece? A maior dificuldade que eu acho, que medicina, assim, quando você entra, você tá acostumado num ambiente de escola, né? Então, você está acostumado a estudar ali matemática, química, física, né? Era aquilo ali, biologia, era aquilo ali que era tradicional a sua vida inteira. Quando você entra na faculdade de medicina, tudo muda. Você vai estudar anatomia, ou seja, uma coisa que não era o seu cotidiano. Você vai estudar fisiologia, você vai estudar, então, coisas que não eram do seu dia a dia. E existia ali uma dificuldade, realmente, até de você... Muitas vezes você tinha dúvida, mas eu vou aprender isso. Será que eu vou ser capaz de decorar tanta coisa? Será que eu vou ser capaz de aprender tanta coisa? Então, assim, tinha um medo mesmo, o desafio ali de como você conseguir superar essas novas matérias, esses novos desafios. Então, eu acho que no início o principal receio era esse, era conseguir ser aprovado, passar nas matérias, nas disciplinas, e isso no início. Do meio para o final, aí você começa a ter outros desafios. Os desafios já são mais pensando lá na frente, na carreira profissional, na carreira como médico mesmo. Porque quando você entra com a cabeça de estudante, né? Apenas do estudante ali do ensino médio. Quando você já está ali do 4º, 5º ano em diante, ali, que é quando você começa a vivenciar a área médica, né? Você começa a ir para o hospital, você começa a entrar no internato, como a gente chama, né? Que é começar a pagar as disciplinas de clínica médica, de ginecologia obstetrícia, pediatria. Então, você começa realmente a entrar em contato com a medicina de verdade. E aí começam outros desafios, que são os desafios de lidar com o paciente, de lidar com perdas, de lidar com as felicidades e as frustrações que a área médica nos traz, né? Então, assim,
os desafios são diferentes durante o curso. No início, é você passar, você ir, né, conseguir os seus objetivos ali de ir passando de ano, vamos dizer assim. Da metade em diante, eu acho que os desafios começam a ser você se identificar na sua área, você definir o que você vai ser dali para frente, como médico. Hoje, a medicina mudou em alguns aspectos. Na visão do senhor, enquanto médico, o que muda? Eu acho que isso é uma coisa que tem se falado muito em relação, até entre colegas médicos e até na sociedade mesmo, né? Realmente houve uma mudança. A gente não pode negar que houve uma mudança até pela quantidade de cursos que hoje são ofertados. Então, a quantidade de pessoas hoje que estão fazendo medicina é bem maior do que na época. O que eu acho que isso tem, sim, a sua parte positiva nisso daí. Serão mais profissionais, serão mais pessoas ajudando a população. Mas eu acho que o que mudou muito assim, em relação à época para a atual, primeiro, é a informação. Na época não tinha a internet, ela não era como hoje, né? Ela não existia. A inteligência artificial é uma coisa recente, né? Então imagina isso há 20 anos, não tinha, né? A pesquisa, nós estudávamos por livros, o livro físico. Hoje a informação está no seu celular, está na sua mão, é instantâneo. Então eu acho que tudo isso mudou. Eu acho que até a dinâmica da sala de aula, a dinâmica na faculdade, né, eu estou falando, a dinâmica do dia a dia do estudante de medicina, ela mudou completamente, porque a informática, a internet, a tecnologia, ela evoluiu bastante. Então, eu acho que os cursos médicos, eles também evoluíram em termos de estrutura física, principalmente. O que eu acredito é que essa oferta muito grande como está hoje, às vezes pode ser que o nível que a gente vai encontrar lá na frente, pode ser que aí existe aí um pouco de diferença da época. Tá? Com toda certeza existirão bons profissionais atualmente, bons profissionais que virão desse novo formato de medicina, como existiam bons profissionais da minha época, antes da minha. É normal do ser humano a gente sempre achar que ou a nossa época ou a anterior tinham as facilidades, né, e as dificuldades. Né? É comum a gente dizer, na minha época era mais difícil, hoje é mais tranquilo. Eu não penso tanto assim. Eu acho que toda fase você vai ter as suas dificuldades. Eu acho que na nossa época tinham as dificuldades em relação à quantidade de cursos ofertados eram menores, a quantidade de vagas, o acesso à informação era mais limitado. Mas hoje também você vai ter a dificuldade de quê? A concorrência é muito maior. O nível de informação hoje ele é muito mais rápido. Então, o que é que acontece? Um profissional hoje, se ele ficar 6 meses, 1 ano, vamos colocar 1 ano, sem se atualizar, sem ir para um congresso, sem fazer um curso, às vezes ele já ficou para trás de muita gente. E lá atrás, no passado, isso não acontecia, porque a informação ela não era tão rápida assim. Então, cada época, eu acho que tem a sua dificuldade e o seu desafio. Eu não acho que antes era melhor do que hoje, não acho que hoje também vai ser melhor do que amanhã. Eu acho que todas as suas épocas têm os seus desafios. Eu vejo muito isso, eu assisti uma entrevista uma vez. Eu gosto muito de Fórmula 1, gostava mais. Hoje eu assisto menos, que a gente não tem aí um Senna mais, mas eu gostava muito. E eu fizeram uma pergunta, perguntando assim, se o Senna corresse hoje com os carros de Fórmula 1 atuais, não tinha graça, ele ganharia tudo. E aí o piloto que é da atualidade respondeu, não necessariamente. Será que o Senna ele iria ser tão bom na tecnologia hoje que o carro oferta? Ele era muito bom naquela época com carro mais manual, a suspensão diferente, não era uma suspensão como a atual. Então, será que ele ia ter essa habilidade de manusear o carro de hoje? E, às vezes, o piloto de hoje ele é bom naquilo, não seria na época do Senna, porque ele não seria bom no manual, na suspensão, na questão de motor. Então, cada um, em cada momento, ele vai ter a sua, vamos dizer, a sua habilidade. Né? Então,
na pergunta que foi em relação ao curso de medicina, eu penso da mesma forma. Eu acho que tem as dificuldades, os desafios, mas eu acredito muito na medicina. Eu acho que sempre será um curso excelente. Eu sempre estimulo, eu atendo todos os dias, ou estudantes de medicina, ou pessoas que querem fazer medicina, e eu apoio todos que querem, porque eu acho que é uma profissão digna. Eu gosto muito do que eu faço. Eu não me vejo sendo outro profissional, não ser médico. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o profissional médico, a medicina ainda vai perpetuar ali por muitos anos ainda como uma profissão ainda muito, muito nobre. O senhor adentra na universidade, se forma e aí se torna médico. O que muda na vida do Sam Mike para o Dr. Sam Mike? Aí muda muito. Muda muito em todos os aspectos. Um aspecto, não é? No aspecto financeiro! Muda muito. Durante a faculdade, o curso de medicina, ele tem uma desvantagem no seguinte sentido. O horário é integral, então você só consegue fazer aquilo. Você faz faculdade de medicina e você não consegue fazer nada. Você não consegue trabalhar em um outro horário, você não consegue, ou seja, você é dependente de alguém. 100% dependente ou dos seus pais ou de alguém que lhe ajude, você é 100% dependente durante todo o curso. Então, do ponto de vista financeiro, a partir do momento que você se forma, você já se torna, vamos dizer, independente financeiramente, porque você começa a entrar no mercado de trabalho e já começa a ter uma renda, né? Vamos dizer assim. Então, do ponto de vista financeiro, muda completamente. Você passa de ser uma pessoa dependente, um estudante, para ser um profissional liberal. Do ponto de vista pessoal, a responsabilidade ela muda completamente. Você até então tem alguém respondendo por você, né? Você está na faculdade, você tem um professor, você tem um mentor ali sendo o seu responsável, vamos dizer assim. A partir do momento que você se forma, é o seu CRM, né, que está em jogo, é o seu carimbo, é o seu nome. Então, daí em diante, eu acho que a responsabilidade é outra. Você não dorme mais do mesmo jeito. Então, muda completamente. Eu tenho muito essa sensação, essa lembrança disso daí, porque quando eu me formei, eu fui, como eu disse no início, passei na residência em São Paulo, e eu lembro que logo em seguida, na época a residência começava no comecinho de fevereiro, e logo em seguida era o carnaval, né? E no carnaval eu dei um plantão em São Paulo. Foi o meu primeiro plantão, né, como médico. Dei um plantão de clínica médica. E eu lembro que eu chegando assim no plantão, mas era um frio na barriga, assim, um nervosismo. E éramos em 3 médicos que íamos dar esse plantão. Quando eu cheguei, a primeira que eu encontrei, e aí eu pensando, eu disse, olha, eu espero que os outros 2 médicos sejam médicos aí bem experientes, já esteja há muito tempo, né, que eu ia conhecer ali na hora. E quando eu cheguei no plantão, uma menina veio falar assim, você que vai dar o plantão hoje também? Eu disse, sou. Ela disse, eu posso ficar com você, porque hoje é o meu primeiro plantão. Eu disse, não acredito, somos nós 2. E aí o terceiro era um médico bem mais experiente. Então, assim, eu tenho essa lembrança daquele frio na barriga do primeiro plantão. Então, ali todo mundo ficou ali, junto, se ajudando, e foi um plantão até tranquilo. Então, assim, muda completamente. Você, a partir de então, é você ali com é o seu trabalho que está em jogo, é o seu nome que está em jogo, então você tem que estar ali realmente pronto para zelar, né, pela sua profissão, pelo seu nome, pelo seu carimbo, né? Então, muda assim, do estudante para o médico é uma mudança muito grande. Quando o senhor foi fazer a primeira cirurgia, quais foram os desafios? Então, quando a gente entra em oftalmologia, né, na residência de oftalmologia, a residência são 3 anos, então no primeiro ano de residência, né, a gente chama de R1, são cirurgias, vamos dizer, mais simples, vamos dizer assim. Então, são cirurgias de pterígio, né, que é aquela famosa carne crescida, são cirurgias de calásio, são cirurgias mais, vamos dizer, com menos complexidade, mas a oftalmologia, ela você está mexendo num órgão muito delicado, que é o olho,
né? E tudo no olho é muito pequeno, é muito melindroso, vamos dizer assim. Então, a gente opera com microscópio. Então, o maior desafio, com toda certeza, de todo residente de oftalmologia assim que entra na residência, é você operar no microscópio. Por quê? Porque imagina uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia do aparelho digestivo, está lá o paciente deitado, você está aqui com as mãos, por exemplo, vamos dizer uma apendicite. Você está fazendo uma apendicite, você está com a mão ali na barriga do paciente, você está vendo ali. A cirurgia oftalmológica, não. A gente está com um microscópio aqui nos nossos olhos e as nossas mãos estão aqui. Então, você não está vendo toda a sua mão, você está vendo o seu instrumento, entendeu? E o olho, né? Mas você não consegue ver ali a sua mão, ter aquela sensibilidade que você tem quando você está aqui pegando, por exemplo, nessa mesa. Então, o maior desafio, acho que da primeira cirurgia oftalmológica é você se ambientar nisso daí, entre o microscópio, a sua mão, o olho do paciente. Mas algumas pessoas até hoje me perguntam, rapaz, você não tem agonia, não? Porque o olho, né, é uma coisa muito... A gente se habitua, é como tudo ali. Ali você está, um olho ali para você já se torna uma coisa do seu dia a dia. Então, depois, com um certo tempo na residência, você vai ganhando experiência e vai adquirindo, né, o número de cirurgias. Então, mas o maior desafio, sem dúvida, eu acho que é esse contato do microscópio com os instrumentos que são muito pequenos. Tudo é muito pequeno na oftalmologia. Então, esses são os maiores desafios, né? Depois vem outros desafios, que são os desafios das complicações cirúrgicas. E aí sim, são desafios que até hoje são desafios para qualquer profissional médico. São muitas cirurgias e muitos anos de experiência. Dentre tantas, qual uma que o senhor poderia destacar que, poxa, essa daqui marcou? Olha, positivamente a gente tem, graças a Deus, assim, todas as semanas, eu opero toda semana, todas as semanas a gente tem resultados que nos deixam muito felizes, então marcam. Por exemplo, hoje mesmo, ontem, na verdade, eu fiz o pós-operatório de um paciente, que ele era um paciente jovem, e ele tinha uma catarata, né, bilateral nos 2 olhos, extremamente avançada, e ele já vinha há 3 anos tentando fazer a cirurgia, e sem conseguir. Ou seja, ele chegou no consultório, paciente jovem, ajudado por um acompanhante, e não conseguia, ou seja, ter uma vida, porque ele estava sem enxergar dos 2 olhos, porque a catarata dele é extremamente avançada. Então, eu operei um olho, foi no final do ano passado, tem 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses. Ele já começou a ter vida, porque ele voltou a enxergar de um olho. E eu operei o segundo olho dele semana passada, e ele teve ontem na segunda revisão. Então, assim, feliz da vida, já enxergando. Então, assim, isso marca. Imagina um paciente jovem de 50 anos, 50 e poucos anos ele tem, chegar no seu consultório sendo ajudado por outra pessoa, e agora ele conseguir chegar ali, abraçar ele e dizer, doutor, agora eu estou vendo tudo, já estou podendo assistir televisão, já estou podendo trabalhar, já estou podendo... Então, assim, todos os dias isso aí nos marca. Em termos de resultados não satisfatórios, todos nós médicos que operamos teremos, tá? É aquela história, só cai de avião quem anda de avião. Quem nunca andou de avião nunca vai cair de avião. Então, tem sim resultados que a gente esperava mais e não consegue ter por diversos motivos. Tem resultados, o contrário também é verdadeiro, tem resultados onde a gente não aposta tanto e quando a gente vê tem um resultado ali muito satisfatório. Eu, particularmente, acredito muito em Deus, então eu acredito muito também nessas forças superiores, eu acredito muito. Todos os dias, quarta-feira agora eu estava operando, e eu comentei isso com a minha instrumentadora, eu disse, como tem coisas assim que a gente vê a mão mesmo ali de Deus ali nos guiando, então eu acho isso também muito importante. Mas de cirurgia marcante assim tem vários casos, como esse que eu mencionei agora, de pessoas que a gente fica assim muito muito grato por ver o paciente mudar de vida.
Isso cientificamente é comprovado, tem estudos que mostram que, por exemplo, na cirurgia de catarata, que, vamos dizer, é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, na cirurgia de catarata, tem estudos que mostram que a melhora da qualidade de vida dos pacientes pós a cirurgia de catarata, né? Porque tem pacientes, como eu disse, não conseguem mais trabalhar, não conseguem ter uma vida social. E após a cirurgia você começa a ter uma vida normal. Então, os desafios cirúrgicos estão todos os dias. Quais são os hábitos que hoje são praticados que vão gerar, indiscutivelmente, problemas aí de visão nas pessoas? O principal deles hoje são as telas. Esse daí, indiscutivelmente, E assim, eu costumo até dizer no consultório, não dá para a gente agora eliminar isso da nossa vida, não tem como mais, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se adaptar a essa nova realidade e tentar conduzir de uma forma melhor, né? Então, também é comprovado cientificamente o aumento, por exemplo, da incidência de graus de óculos de miopia com o uso de celular, principalmente ali em pacientes, em crianças e pacientes jovens. Uma outra coisa que me preocupa muito, até comentei essa semana com a minha esposa, eu vejo todos os dias no consultório as crianças e adolescentes, os pais, doutor, pelo amor de Deus, fale com ele, ele passa o dia no celular, se deixar a noite toda no celular. Então, tem a questão até social, a questão psicológica, também o quanto isso influencia, né? A gente, quando não tinha esse hábito do celular, você, quando não estava ali na escola ou estudando, você estava jogando bola, você estava brincando na rua, você estava brincando de outras coisas. Hoje não, hoje o celular é o seu brinquedo, né? Então, mas do ponto de vista da visão, traz malefícios em relação a grau de óculos em pacientes, em crianças e adultos jovens. Isso é comprovado cientificamente, principalmente no pós-pandemia, tá? Estima-se aí até 2030 que metade da população mundial apresente algum grau de miopia, tá? Porque pós-pandemia, né, o uso de telas veio o boom. O olho seco que as telas provocam, né? Também quando a gente está aqui na frente de um celular, por exemplo, a gente pisca menos o olho, a gente fica aqui mais tempo com o olho aberto, e o fato de ficar com o olho aberto faz com que a lágrima evapore, né? E geralmente a gente está em ambientes com o quê? Ar-condicionado. Ar-condicionado, ar frio, evapora a lágrima, então causa o olho seco. O olho seco causa irritação, vermelhidão, coceira, ardência nos olhos. Então, as telas, sem dúvida, do mundo atual, eu acho que o grande vilão. Tem algum tipo de alimentação que favoreça a visão? E o porquê que eu estou perguntando isso? Porque na minha época, né, eu ia comer pouco pão doce, aí tinha umas formigas lá. Aí meu pai dizia, sai pra vista. Tem os mitos, né? Tem os mitos. Mas sim, com certeza os alimentos, né? De uma maneira geral, os alimentos saudáveis, eles fazem bem para o organismo como um todo e, consequentemente, para a visão. Então, por exemplo, os vegetais verdes, né? A cenoura, né? Boa, cenoura, né? Cenoura. Por quê? Porque contém substâncias como beta-caroteno, são substâncias que são importantes, né? Antioxidantes, que são substâncias que são importantes aí para prevenir doenças como a própria catarata, que é relacionada à idade, mas ajudam aí no retardo do surgimento de catarata, de degenerações na retina, como a degeneração macular relacionada à idade. Então, sim, com certeza, alimentos saudáveis, principalmente aí os vegetais verdes, eles são importantes, sim, para a questão da visão. E também por quê? Porque quem não se alimenta de forma saudável, geralmente vai ter o quê? Hipertensão, diabetes. E essas duas doenças, particularmente, diabetes e pressão alta, estão muito associados a alterações na visão, né? Existe aí a famosa retinopatia diabética, que é uma alteração no fundo do olho provocado pelo diabetes, né? Então, aqueles pacientes que são diabéticos há muito tempo, há muitos anos, que não são controlados, eles vão ter uma grande chance de ter problemas na visão, provocados aí por alterações no fundo do olho, na retina. Então, ter aí uma alimentação saudável também é importantíssimo para evitar essas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, por exemplo. A catarata, via de regra, ela acomete nos pacientes mais idosos.
raríssimas exceções, pode acontecer em pessoas mais novas? Eu operei quarta-feira agora, antes de ontem, um paciente de 40 anos de idade. Uma paciente de 40 anos de idade. Com catarata? Com catarata. Operei agora, antes de ontem. O que é que acontece? 90% das cataratas, elas são relacionadas à idade, a famosa catarata senil, né? Catarata relacionada à idade. Porém, esses outros 10% aí tem outras causas. Causas infecciosas, ou seja, uma infecção no olho pode provocar uma catarata. Uso de medicamentos como os corticoides, tá? Pessoas que usam de corticoide de forma crônica ou por doenças reumatológicas ou por algum período ali, usou por muito tempo corticoide, ele pode desenvolver o surgimento da catarata precoce. Pacientes diabéticos, o diabetes é uma outra doença que favorece o surgimento da catarata de forma mais precoce. Trauma nos olhos, ou seja, uma pancada no olho, pode provocar o surgimento de uma catarata de forma precoce. Então, a própria catarata congênita, né? Mas aí é um outro fator, que a criança já nasce com catarata. Então, sim, pode-se ter catarata em pacientes jovens também, mas é o menos comum, tá? É bem menos comum. O mais comum realmente é a catarata senil, que é relacionada à idade. Quando a gente fala relacionada à idade, aí geralmente aí a partir dos 60 anos de idade é quando ela começa a desenvolver. Eu costumo dizer no consultório, costumo brincar com os pacientes que eu um dia quero ter catarata. Isso quer dizer que eu vou viver muito tempo. Boa. Entendeu? Porque a catarata é uma doença de idoso. Na minha época, e eu não sou tão velho, os jovens, as crianças, elas não costumavam usar óculos. É claro, toda regra tem sua exceção, raríssimas exceções, tinha uma criança ou outra. Só que, surpreendentemente e recentemente, a gente tem percebido, e o senhor bem ressaltou por conta das telas, mas aí as crianças, elas têm usado em grande frequência, muito novas, já usando óculos. Em alguns casos, tem crianças, não sei se crianças, né? Deixa eu refazer a fala. Algumas pessoas preferem usar lente de contato. Até onde é indicado para o uso pediátrico, para o uso adulto e até onde é válido a questão da lente de contato? Eu, particularmente, a lente de contato em crianças não indico, tá? Em raríssimas exceções, algumas patologias, a lente de contato pode ser uma boa opção para a criança, mas no dia a dia, de forma alguma. Por quê? Porque a lente de contato ela necessita de cuidados específicos, boa higiene, tá? Não dormir de lente de contato, o cuidado na hora de tirar, na hora de colocar. Então, assim, a criança ela não vai ter esse cuidado, tá? O adulto, muitas vezes, ele não tem esse cuidado. A gente pega todos os dias no consultório pacientes com lesões no olho provocados pelo mau uso de lentes de contato. Então, assim, eu costumo dizer que a lente de contato ela é uma excelente alternativa ao óculos, mas ela não é um substituto do óculos, entendeu? Então, o ideal o paciente ter os dois, o óculos e a lente. Pode usar a lente de contato para ir trabalhar, para ir para uma faculdade, para sair, mas se chegou em casa ali, está ali sozinho, num ambiente onde a vaidade não é tão importante, coloca o óculos, dá um descanso ao olho. Isso é muito importante. Então, a lente de contato é uma excelente alternativa, tá? Para aquelas pessoas, principalmente, que não gostam do óculos, mas por algum motivo não pode também fazer a cirurgia para correção do grau, ou por medo, ou por contraindicação. Então, a lente de contato é ótimo. Tem a lente de contato de uso estético, né? Aquela lente com cores, né? Que geralmente a gente não trabalha tanto com essa finalidade, mas tem pessoas que também gostam. Então, assim, a lente de contato é excelente, mas ela também tem as suas limitações e os seus cuidados. Então, para a criança, não é uma boa indicação, tá? E para o adulto tem que ser muito bem orientado. Eu sou bastante rigoroso em relação à questão das lentes de contato, porque, infelizmente, a gente pega casos aí de úlceras de córnea, ou seja, pacientes com infecção grave no olho, que muitas vezes tem que evoluir até para transplante, pelo mau uso da lente de contato. Então, não é uma coisa que a gente pode banalizar tanto. A lente de contato tem que ter todo um cuidado. A gente está adentrando aí no verão, se aproximando do carnaval, e as festas, né, os festejos de carnavais exigem das pessoas, por conta do sol causticante, o uso de óculos de sol. Até onde o uso de óculos de sol ele é bacana e não prejudica, e até onde ele não é recomendável? Pronto. Boa, vamos entrar em um assunto aí também muito comum, né?
O óculos de sol, ele é excelente e necessário para proteger a visão quando ele é um óculos de boa qualidade. Por quê? Porque aquele famoso óculos aí do camelô, né? Aquele óculos que a gente vê aí nas praias, às vezes vendendo ali na praia, na rua, tem que ter muito cuidado pelo seguinte, o que é que acontece? O óculos de boa qualidade, ele tem a proteção contra os raios ultravioletas, tá? Então, aqueles raios, eles vêm. Quando o óculos ele tem um filtro contra esse tipo de raio, é como se ele bloqueasse a entrada desses raios que são maléficos para o olho. Os óculos de má qualidade, eles não têm esse filtro. Eles são escuros, mas ele não contém essa barreira, né, esse filtro, essa barreira de proteção contra esses raios. E o que é que acontece? Quando a gente está num ambiente escuro, certo? A fisiologia, o que é que acontece? Quando a gente está num ambiente escuro, a pupila da gente, ela dilata, ela abre mais para a gente conseguir ver melhor, tá? Então, quando a gente coloca o óculos escuro, a pupila da gente fica mais dilatada. Se o óculos não tem uma barreira de proteção, mais raios ainda entram no olho, tá? Então, é pior do que você estar sem o óculos, porque quando você está sem óculos, é um mecanismo de defesa da gente. Quando a gente olha para uma luz, a gente meio que fecha os olhos. E a pupila também faz a miose, que a gente chama de a contração. Então, como ela fecha, entra menos raio, entendeu? Quando a gente está sem óculos. Então, se for para usar um óculos de má qualidade, é melhor não usar óculos, tá? Porque o óculos de má qualidade ele vai estar trazendo malefícios para a visão, porque ele vai estar dilatando a pupila e entrando mais raio, porque não tem proteção. Diferente do óculos que tem proteção. Dilatou a pupila, tudo bem, mas ele tem a proteção contra os raios ultravioletas, entendeu? Eu queria que o senhor tirasse uma dúvida aqui para quem está nos assistindo. E aí eu sei que alguém que está do outro lado da tela pode se identificar. O que é que acontece? Que quem usa óculos, ele começa com 1 grau e vai aumentando. Vai aumentando. Não diminui. Por que não diminui? Isso daí, nós ouvimos isso todos os dias no consultório. Isso daí é um mito, é um Boa! grande mito. Isso daí é um grande mito. O óculos de grau, né? A correção do óculos, ele serve para isso, para corrigir o grau que o paciente tem. Ele não serve, né, em sua grande maioria, com algumas exceções nos estrabismos, né, que são os desvios dos olhos, eles não servem para tratar, eles servem para corrigir o grau que o paciente tem. Então, por exemplo, se você tem 1 grau de miopia, certo? E você colocou um óculos de 1 grau de miopia, você corrigiu o seu grau. Você não tratou o seu grau. Porque as pessoas acham o seguinte, aí quando chega no outro ano, doutor, eu usei todos os dias o óculos, né? E não diminuiu o grau. Não, não vai diminuir por causa do uso do óculos, tá? O contrário também é verdadeiro. Se o grau era 1 grau de miopia, por exemplo, e o ano que vem, um exemplo, está 1,5, não foi o óculos que fez com que o grau fosse para 1,5, tá? O grau ia aumentar. Entendeu? Então, isso é um mito, é uma pergunta muito frequente no consultório. O óculos ele serve, em sua grande maioria, para corrigir o grau que o paciente já tem, não para tratar. Outra coisa importante é que outro mito que as pessoas falam também é assim. Eu comecei a usar óculos, agora eu não consigo mais deixar de usar óculos agora, né? Fiquei agora viciado no óculos. Não é que você ficou viciado, é que você está enxergando melhor. Entendeu? Então você se acostumou a ver melhor, né? Então isso é muito comum. Eu tenho uma amiga pessoal que ela tinha, eu acho que era mais ou menos isso, 1 grau e meio de miopia, e ela não usava o óculos. Ela não usava óculos. E aí ela disse, você tem que usar o óculos, você tem 1 grau, faz diferença para você. Ela começou a usar óculos, ela disse, Samar, agora eu não consigo mais ficar sem óculos. Eu disse, você não consegue ficar mais porque agora você enxerga bem. Né? Então, são alguns mitos aí que a gente vê no consultório. Coisa boa. Outra situação que existe é que as pessoas, elas, às vezes, o óculos vence, né? E aí continuam usando. Até onde gera problemáticas ou não o óculos vencido? Olha, a gente entrou agora, pelo jeito, no assunto dos mitos. Esse é um outro mito, tá? A questão do vencimento do óculos, né? Então não vence? Não. O que acontece é o seguinte, tá? Vamos lá. Bora lá, agora não saia daí não. Se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. O que é que acontece? Então, vamos voltar ao exemplo desse 1 grau de miopia.
Se você tem um óculos, você tem 1 grau de miopia e o seu óculos tem 1 grau de miopia. E no ano que vem, você voltou para a consulta e o seu grau se manteve, 1 grau de miopia, e o seu óculos está bom, está novo, está bem conservado. Não venceu o óculos porque já tem 1 ano. Se o seu grau se manteve e o seu óculos está num bom estado de conservação, você pode usar. A lente, ela não tem o grau ele não tem essa data de validade. O que a gente sempre recomenda são as consultas de forma rotineira. Então, a consulta com o oftalmologista, quando o paciente não tem nenhuma doença específica, o ideal é ser feito ali de forma anual, 1 vez por ano. Mas se o seu grau estiver se mantendo, o óculos ele pode ser mantido. Tá? E se ele estiver num bom estado. Agora, o que acontece é que muitas vezes o óculos está muito arranhado, o óculos está torto. Então, isso tudo dificulta a visão do paciente e aí, muitas vezes, é necessária a mudança do óculos, mesmo que o grau se mantenha. Então, mas a questão do óculos vencer, isso é um mito. Lógico, as lentes, por exemplo, elas têm um prazo de validade em relação a alguns tratamentos, aquele famoso tratamento antirreflexo, o tratamento fotossensível, que é aquele que escurece a lente. Então, as empresas, os laboratórios, eles dão um prazo de validade para esses tratamentos, a depender aí do tipo de lente, de 1 ano, 2 anos, mas em termos do grau e da lente especificamente, não existe uma validade para óculos, não. Tá? Isso aí é uma outra... É muito comum os pacientes chegarem, não, estou ouvindo porque o meu óculos já venceu. Não, o óculos não. Tá? Pode ser que o grau tenha mudado. Entendeu? Já teve alguma situação de o senhor está prestes a fazer a cirurgia de alguém e o senhor, poxa, não é o momento ainda? Já sim. No ambiente cirúrgico, na própria sala de cirurgia, por motivos de pressão alta, diabetes muito descontrolado, o paciente, às vezes, ele não está ali confortável, vamos dizer. Então, já teve, sim, situações nesses casos. E no consultório, quando muitas vezes não tem indicação mesmo. Tá? Às vezes o paciente, às vezes ele gostaria, às vezes, ou já veio com alguma outra indicação de cirurgia, e às vezes eu acho que naquele momento não é ainda o momento ideal para operar, dependendo do caso, do que for. Estou falando em relação à catarata, por exemplo, a gente pode esperar. Tá? Agora, no ambiente cirúrgico, o mais comum é quando o paciente está ou com pressão alta ou com diabetes, e aí o anestesista ele orienta não operar, porque como é feita a cirurgia de catarata? Até aí para os telespectadores aí do DDI Podcast saberem. Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por cirurgia de catarata. Eu acho uma cirurgia linda, belíssima, é muito bonita a cirurgia, realmente. A catarata, né, todos nós nascemos com uma lente natural, né, dentro dos olhos, chamada cristalino. O envelhecimento dessa lente natural da gente, o cristalino, quando ela fica velha, ela se torna opaca. O cristalino é transparente quando a gente é jovem, então a gente enxerga bem, como se fosse a lente de um óculos limpa. Quando a gente envelhece, ela fica opaca e aí é a catarata. Tá? A catarata nada mais é do que a opacidade do cristalino, que é a lente natural dos olhos. Então, como é feita a cirurgia? A cirurgia, a gente entra dentro do olho, remove essa catarata, certo? Essa lente natural do olho envelhecida, tira ela e coloca uma lente artificial no lugar. E essa lente fica para o resto da vida. Tá? Então, a cirurgia de catarata se dá basicamente dessa forma. Por isso também que a gente tem que ter muito cuidado. A cirurgia de catarata muitas vezes também é banalizada. É uma cirurgia que é intraocular, é dentro do olho. O olho, como eu mencionei no início, tudo é muito pequeno, tudo é muito milimétrico. Só para você ter ideia, o espaço que a gente trabalha, muitas vezes é um espaço de 3 milímetros de altura nesse espaço que a gente trabalha, que a gente chama de câmara anterior. Então, assim, são espaços pequenos, entendeu? Essa semana eu operei um paciente que a câmara anterior dele tinha 2,1 milímetros, ou seja, é muito pequeno, um espaço, então é tudo muito milimétrico. Então, muitas vezes a gente tem que fazer todo esse estudo prévio da cirurgia para melhor indicação de lente do paciente, para que a gente consiga atingir o objetivo final. E a cirurgia da catarata, durante a cirurgia, a gente opera com um anestesista, tem um anestesista que faz uma sedação no paciente, mas o paciente ele está acordado durante a cirurgia. Então, muitas vezes a gente conversa enquanto está operando ali com o paciente, porque é uma sedação leve para ele ficar mais tranquilo, mas a anestesia é local, é com colírio.
uso de colírio. É uma cirurgia rápida, tá? Dura aí, vai depender aí, em média 10, 15 minutos, dependendo, podendo ser um pouco mais, um pouco menos. É uma cirurgia segura, mas é como eu sempre digo a todos os pacientes, é uma cirurgia como outra qualquer. Então, nós pedimos exames pré-operatórios, como um eletrocardiograma, exames de sangue. Então, muitas vezes, a cirurgia ela pode ser, sim, suspensa por alguma alteração clínica do paciente, tá? E também por alguma alteração no olho, por exemplo, uma conjuntivite. Uma conjuntivite, já tive pacientes no dia da cirurgia, quando chegou para operar, estava com o olho vermelho, olho irritado. Então, a gente suspende a cirurgia e marca para um segundo momento, já que se trata de uma cirurgia eletiva, ou seja, não é uma cirurgia de urgência que tem que fazer ali na hora. A cirurgia de catarata é uma cirurgia, em sua grande maioria, programada, né? Há a possibilidade de, após ser feita uma cirurgia de catarata, precisar ser refeita? Não, a catarata você só opera uma vez. Operou a catarata, acabou. O que acontece é o seguinte, isso é raro acontecer, mas você pode trocar a lente. Essa lente que foi implantada, em algumas situações é menos comum, algum defeito na lente, que isso é muito raro, principalmente atualmente com as lentes modernas, é muito raro. Ou se o grau do paciente não ficou satisfatório, o grau pós-cirurgia, você pode sim trocar essa lente, mas a cirurgia da catarata só é realizada uma vez. Tá? Quais são as causas da conjuntivite? A conjuntivite, a conjuntivite, assim, que é um outro tema aí, tá? A conjuntivite ela tem 3 causas, 3 tipos principais, na verdade, né? Tem as conjuntivites virais, tem as conjuntivites alérgicas e as conjuntivites bacterianas. Eu rio que eu dei esse sorriso porque, por sinal, hoje eu dei uma entrevista falando sobre conjuntivite. Boa. E aí são esses 3 principais tipos, né? Nós estamos até vivendo aqui um pequeno surto de conjuntivite aqui na cidade de Arapiraca, né? É comum nessa época do ano, verão, praia, piscina, muita aglomeração de pessoas. Então, as conjuntivites, principalmente virais, que são as mais contagiosas, né? Elas têm uma frequência grande aí nesse período do ano. Então, as conjuntivites virais, como eu disse, são as mais comuns. Elas geralmente são autolimitadas. 7 dias, geralmente, o paciente já está bem. O tratamento delas se dá geralmente com o uso de colírios lubrificantes, compressas geladas e cuidados com higiene, né? Lavar sempre bem as mãos, tá? Evitar toalhas de pessoas contaminadas, outras pessoas usarem, uso de maquiagem, então ter esses cuidados de higiene pessoal. As conjuntivites bacterianas são aquelas mais pesadas, aquelas onde fica com aquela secreção amarela esverdeada, grudando nos olhos, né? E aí utilizado nesses casos no tratamento o uso de colírios específicos como antibióticos, colírios à base de antibióticos. E as conjuntivites alérgicas, né, são comuns em pessoas que têm, por exemplo, rinite alérgica, ou são pessoas alérgicas a pelo de animais, a ácaros de uma maneira em geral, ou alguma substância. E essas conjuntivites alérgicas, o tratamento são colírios também antialérgicos e tirar o fator que está causando ali a alergia. Então, essas são um resumo aí sobre conjuntivite, né, que é muito frequente no nosso meio. Para quem está nos assistindo e galga adentrar pela medicina, muitos jovens que nos assistem, o que é que o senhor tem a dizer para eles? Eu apoio totalmente. Tá? Como eu disse anteriormente, eu sou apaixonado pela medicina, eu acredito na medicina, apesar dessa mudança do perfil do médico atual, mas eu sou crente da medicina, não me vejo fazendo outra coisa, então eu apoio, só que eu costumo dizer, a medicina, nós lidamos com pessoas, e com pessoas, na maior parte das especialidades médicas, nós lidamos com pessoas enfermas, né, com pessoas doentes, né? Então, tem a área estética, por isso que eu falei a grande maioria, você está lidando com doentes, mas tem áreas que você está lidando com pessoas saudáveis, né? No caso, por exemplo, muitas vezes a cirurgia plástica, a cirurgia estética, a dermatologia estética, a nutrologia, que aí tem também o seu lado estético, mas na grande maioria nós lidamos com pessoas ali que estão com alguma aflição, né? Elas chegam no seu consultório aflitas por algum problema. Então, você tem que ter esse psicológico pronto para lidar com problemas, né? Vamos dizer assim.
Os pacientes, na grande maioria, eles estão trazendo ali um problema deles para você resolver. Então, tem que ser pessoas que estejam preparadas e que queiram lidar com isso. Tem que gostar de gente. Você tem que gostar de pessoas, de conversar, entendeu? Porque, senão, é comum a gente ouvir, principalmente, aquelas pessoas que falam os médicos antigos não conversavam, né? Não falavam muito, né? Lógico, algumas exceções. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que explicar ao paciente. O paciente hoje ele tem um nível de consciência muito maior do que há alguns anos. Então, muitas vezes ele sabe o problema dele, que ele já tem. Então, você tem que conversar, tem que explicar. Então, assim, o conselho que eu dou para as pessoas, os mais jovens que estão querendo entrar aí na medicina é: estudem, se dediquem e saibam que você vai lidar com pessoas, com vidas, com aflições. Eu tenho um amigo que eu nunca vou esquecer, que lá atrás ele falava: rapaz, tem certeza, você quer ser médico? Porque eu não quero. E ele hoje é meu paciente, e às vezes ele vai no consultório, quando ele chega para consulta, ele disse: rapaz, como é que você aguenta passar o dia todo aqui dentro? O dia todo sentado, ali num ambiente fechado, sozinho. Então, assim, é uma característica, é uma vocação que você tem e que você também desenvolve. Você também aprende a lidar com isso. Então, tem pessoas que, por exemplo, gostam de trabalhar na rua, de um canto para outro, né? Eu, por exemplo, sou o contrário. Eu adoro ir para o meu consultório, para a minha clínica. Eu já chego lá, já sei onde eu sento, já sei onde estão as minhas coisas. Então, assim, a gente vai se habituando. Mas eu sou um fã da medicina. Então, eu apoio qualquer pessoa que queira, tenha vocação, se dedique e queira fazer medicina, faça, que é uma excelente profissão, nobre. O mercado mudou completamente. O mercado, né? A concorrência hoje é muito grande. Já existe, o Conselho Federal de Medicina já fala em desemprego médico no Brasil, daqui a algum tempo já, né? Então, assim, isso vai acontecer, mas eu acredito que o profissional que se dedica, que trabalha, que faz o que tem que ser feito com verdade, que nem a gente estava conversando aqui em off, fazendo certo, com calma, fazendo a sua construção a médio e longo prazo, ele vai ter sempre o espaço. Pode ter 1 milhão de médicos, mas você sempre vai ter o seu espaço. E fazer o que você gosta, né? Você tem que estar ali, como eu disse, é o resto da sua vida. Então, você vai lidar com aquilo para o resto da vida. Então, acho que a decisão também da especialidade médica, a subespecialidade, é importantíssimo. Então, ali no 6º ano de medicina, que é o momento chave ali que você tem que decidir. Acho que você tem que pensar bem nessa escolha, porque é uma coisa que vai mudar a sua vida. Então, tudo isso eu acho que tem que ser muito pensado. Às vezes, a pessoa se forma muito jovem. Eu me formei, por exemplo, com 23, indo para 24 anos. Então, muitas vezes você não tem esse discernimento ainda. E às vezes você pode fazer ali escolhas que mais na frente possa se arrepender. Mas hoje a informação está mais divulgada, então acho que pesquisa na internet. Mas eu apoio sim a medicina. Qual a idade do senhor hoje? 41 anos. Se o senhor tivesse a oportunidade, você está na mesma mesa como essa, com o seu Mike lá de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Olha, eu achei engraçado isso daí, essa pergunta agora, porque recentemente eu falando isso com um amigo, eu disse: rapaz, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lá atrás, tanta coisa eu teria feito diferente. Mas na escolha profissional, não, eu teria feito a mesma coisa. Mas muita coisa eu teria mudado no seguinte sentido. Eu teria sido uma pessoa mais aberta na própria medicina, na vida pessoal também. Eu acho que eu teria aproveitado mais. Eu acho que eu aproveitei bem as fases da minha vida, eu aproveitei muito bem a minha infância, eu aproveitei muito bem a minha adolescência, eu aproveitei muito bem a minha época de faculdade, eu aproveitei muito bem a minha época de residência, eu aproveitei muito bem a minha época pós-residência. Eu acho que eu vivi todas as fases, não pulei etapas, mas eu acho que eu teria
vamos dizer, sido mais aberto a novas oportunidades, eu teria morado fora, que era uma coisa que eu sempre quis e nunca tive coragem de ter morado um tempo no exterior. Então, mas da minha profissão, não. Eu acho que tudo acontece naturalmente. A bagagem ela vai sendo criada com o tempo. A experiência vai lhe dando isso. Com certeza, daqui a 5 anos, eu serei uma pessoa e um profissional diferente do que eu sou hoje. E eu sou hoje diferente do que eu era há 5 anos. Eu acho que, do âmbito pessoal, um divisor de águas na minha vida foi o casamento. Foi um divisor de águas. Então, eu tenho... E filhos. Tá? Casamento e filhos são divisores de águas na vida de qualquer ser humano. Então, eu acho que todas as etapas eu fiz de maneira bem planejada e consciente. Então, mas o que eu mudaria era ter me permitido viver um pouco mais, vamos dizer, uma liberdade maior. Eu acho que só isso. No decorrer da vida, a gente ajuda muita gente. E aí tem pessoas que agradecem, mas tem pessoas que não agradecem. E aí, como é que o senhor lida com a ingratidão? Na nossa profissão, infelizmente, nós lidamos com isso diariamente. Isso já é um conselho para o jovem que quer fazer medicina, ele aprenda a lidar com isso. Tá? Eu aprendi a lidar com isso. Como? Isso eu estou falando em relação ao médico-paciente. Não me abala essa ingratidão, tá? Mas se eu fiz o que eu deveria ter feito, se eu ajudei aquela pessoa, por exemplo, e aquela pessoa depois ou não retribuiu, ou não agradeceu, eu fiz porque eu queria fazer. Eu estou bem comigo mesmo em relação a isso. Para mim é o que vale. Lógico, não vou mentir que tem momentos que você... Poxa, você fez de tudo e você ainda, né, não agradece, está reclamando. Lógico que a gente tem esse momento aí dessa ira momentânea, mas depois, quando a gente vai deitar, eu coloco ali a cabeça no travesseiro, você diz, não, mas eu fiz o que deveria ter sido feito. Então, a gente lida, sim, com ingratidão, mas a gente tem que aprender realmente a superar isso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tento ser grato às pessoas e às oportunidades que a vida me deu. Eu costumo dizer que eu acho que, às vezes, eu tenho mais do que eu mereço. Eu costumo dizer isso, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um casamento muito bom, sou muito bem casado, tenho uma estrutura familiar muito boa, tenho 2 filhas saudáveis, tenho pais presentes, tenho uma irmã, cunhados, sogro, sogra, uma família muito próxima. Então, assim, eu tenho mais do que eu mereço, né? Na minha profissão, eu acho que eu tenho muita coisa a conquistar ainda e quero conquistar muitos objetivos, mas acho que faço o meu trabalho de uma forma digna. Então, assim, sou muito grato a Deus por tudo que, como eu disse, me deu mais do que o que eu mereço. Então, gratidão, eu acho que hoje é uma palavra que está até um pouco em alta, né? Gratidão, mas se a gente for ver o sentido da palavra, nós realmente temos que ser pessoas gratas por estar aqui, por estar num momento como esse, podendo conversar. Então, assim, a gratidão realmente ela tem que ser, a gente tem que fazer isso como uma rotina diária, né? Essa gratidão. Muitas vezes, eu particularmente sou uma pessoa que muitas vezes esqueço disso, mas tenho aprendido a exercer mais a gratidão da vida, né? De ter o dom da vida aqui para a gente desfrutar da vida. Se o senhor tivesse uma frase para rodar, Brasil e mundo, que frase seria essa? Aproveite a vida. Aproveite a vida. Eu acho que aproveite o hoje e não fique tanto pensando só no amanhã, porque senão, às vezes, a gente envelhece pensando no amanhã, né? Então, aproveite o hoje, aproveite também os seus momentos, lógico, com responsabilidade, com cautela, mas aproveite a vida. Eu acho que o sentido da nossa vida é esse. As pessoas que estão nos assistindo e aí galgam, anseiam ser atendidas pelo senhor. O senhor atende onde? Eu tenho a minha clínica aqui em Arapiraca, né? A MedCentro, que fica situada ali em frente aos Correios, né? Aqui em Arapiraca, vizinho à Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima.
Ironia do destino, hoje eu estava lembrando, eu nasci na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima e hoje a minha clínica é ali, né, vizinha à Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Eu atendo lá todos os dias e também realizo cirurgias aqui em Arapiraca também. Então, só estou aqui em Arapiraca. No início, logo quando eu voltei, eu atendi aqui em Arapiraca e em Maceió. Mas aí as coisas foram, né, se direcionando aqui para Arapiraca, toda a minha família é daqui, a minha esposa também é daqui, então eu terminei ficando hoje só em Arapiraca. As pessoas que estão nos assistindo e aí ouvem muito falar do Dr. Sammarque na mídia, né? Ouvem muito falar do Dr. Sammarque na rádio também. Quais são os dias que o senhor está na rádio? Hoje eu estava. Hoje eu estava. Dia de sexta-feira, geralmente, a cada 15 dias, a gente tem lá um quadro na rádio aqui que faz falando sobre a saúde dos olhos. Então, e isso é muito interessante porque a gente termina ajudando muito falando sobre, por exemplo, a gente falou aqui sobre conjuntivite, a gente falou aqui sobre catarata, e muitas vezes é o problema da pessoa, né? Então, assim, é muito interessante. Então, realmente, muita gente me conhece através aí desses programas também. Boa. A gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio, e eu queria ouvir do senhor uma música. O senhor canta? Não canto. Gostaria de cantar ou de tocar algum instrumento, mas não canto. Mas admiro muito quem faz. Eu gosto muito de música sertaneja, mas uma música que eu gosto muito é La Belle de Jour. La Belle de Jour eu gosto muito. Boa. Sempre ali, quando eu estou, às vezes, sozinho no carro lá, eu coloco La Belle de Jour. Uma cor? Azul. Por que o azul? Azul é a minha cor preferida. A fachada da minha clínica é azul. Eu estou de azul. Boa. De azul. O meu guarda-roupa, metade é azul. Olha, eu não sei, mas eu desde criança eu sempre gostei da tonalidade azul. Mas eu não sei uma explicação o porquê do azul, não, mas é a minha cor preferida, sem sombra de dúvidas. Um lugar. Uma cidade? Venha à mente do senhor lugar? quando você fala de lugar. Gosto muito de São Paulo. São Paulo eu vivi muito bons momentos, foi onde eu aprendi a minha especialidade oftalmologia, foi onde eu fiz grandes amigos, onde eu abri mais a mente, né? Então, São Paulo é uma cidade que eu gosto muito, é um lugar que eu sempre frequento e gosto muito. Um livro? Olha, um livro que eu li agora recente, no último ano, foi Essencialismo. Essencialismo foi um livro que me fez aí mudar alguns starts aí. É um livro que fala muito de a gente tentar eliminar algumas coisas que não são tão essenciais para a nossa vida e que às vezes nos limita, e tentar ver que outras coisas que às vezes a gente não dá tanta importância são mais essenciais. Então, Essencialismo, eu acho que é até uma boa dica de leitura. Quais são as prospecções aí para 2026? Muito trabalho, que eu gosto muito, por sinal. Quando você chegou, você disse, um dia foi agitado, e eu disse, isso é bom, isso é sinal de que a coisa, né, tá bem. Eu gosto quando o dia é agitado, é corrido. Então, muito trabalho, mas eu acho que eu espero que esse ano 2026 é um ano que, para nós brasileiros, né, é ano de eleição e de Copa do Mundo. Né? Então, são duas coisas aí. Então, eu espero que nas duas coisas, tanto na Copa do Mundo, o Brasil chegue longe, quanto nas eleições nós possamos ter um país melhor, com mais oportunidades para o Brasil, para as pessoas, que as pessoas tenham mais uma saúde, mais acesso à saúde. Né? Eu, como médico, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm, infelizmente, ainda de acesso à saúde. Então, eu espero que 2026 seja um ano aí de muita saúde para todos. Coisa boa. Para mim é uma honra ter o senhor aqui. Eleve muito o nível do DDI Podcast, né? Mas eu quero que o senhor esteja nas considerações finais, fique à vontade. Olha, Flávio, eu gostaria de agradecer. Você é uma pessoa que, assim, a gente... pessoalmente, a gente se conheceu aqui agora, mas você é uma pessoa bem leve, sorridente. Esse seu sorriso aí é contagiante, tá? Realmente a conversa flui de uma maneira muito agradável. Então, eu queria, além de agradecer o convite, parabenizar por essa sua
habilidade, realmente, de entrevistar, de conversar. Isso é um dom, tá? Isso é um dom. Então, eu queria parabenizar, agradecer e dizer que, para mim, que foi uma satisfação estar aqui. E já tinha visto aí alguns episódios também do seu podcast e me senti honrado, porque vi que tem várias pessoas aqui que eu admiro já estiveram aqui sentados aqui. Então, para mim, é um prazer, uma honra estar aqui e gostaria de agradecer. Coisa boa. Mais uma vez, repito, muito obrigado. Eleve muito o nível do DDI Podcast aqui. As portas do DDI Podcast estão abertas, viu? Sempre que o senhor puder estar aqui conosco, para mim vai ser uma honra, né? Fazer um quadro. Vamos lá, quem sabe? É um prazer. Para mim é uma honra. E você que está aí do outro lado da telinha, se inscreve, compartilha, comenta, segue a gente aqui no Instagram, aqui no YouTube, aqui no Spotify. Precisamos muito da sua ajuda. Meu muito obrigado, que 2026 seja um ano muito próspero. De segunda a sexta-feira, nós estamos por aqui. Por hoje é só. Valeu!